Olá, turma, tudo bem? Professor Caio aqui e hoje continuaremos na nossa disciplina de estruturas de aço e madeira. Vamos falar um pouco sobre peças tracionadas, então vamos continuar esse conceito aí. Só que agora a gente vai ver a parte prática disso, então vamos resolver dois exemplos de peças tracionadas. Vamos lá? Bom, então vamos pôr a mão na massa aí e praticar um pouquinho, né? Vamos fazer um dimensionamento de peça tracionada para perfil U381 de 15 polegadas, né, por 50,4 kg por metro em aço MR250. Opa, ele deu aço aqui, MR250, ou seja, o FY desse aço é 25 kN por metro quadrado, tá? E o FU desse aço vale 40 kN por metro quadrado, tá? Professor, eu não sei esses valores de decor, como que você sabe? Isso aqui com a prática, tá? Vocês vão já meio que decorando, mas se vocês não sabem o valor da tensão de escoamento e a tensão de ruptura de cada tipo de aço, isso aí vocês pegam, né, no Google mesmo, caça no Google lá, você vai ver esses valores, ou em catálogos de fabricante, eles também já fornecem, tá? Indicado na figura abaixo, calcule o esforço de tração resistente. Então a gente vai ter que calcular a tração dessa peça tracionada. Os conectores são de 22 milímetros de diâmetro. Opa, ele já deu uma outra informação. Só que ele não fala que tipo de conector que é, ou melhor, que tipo de furo que foi executado nesses conectores. Então, se não sabe que tipo de furo que é, então a gente vai ter que adotar aqui o nosso diâmetro fictício, tá? O D', né? Ele vai ser o diâmetro do parafuso, do conector, chamado de dB, mais 3,5, né? 3,5 milímetros. Então, no caso, o nosso D' vale 22 mais 3,5. Então, 23, 24, 25,5, né? Então, o D' vale 25,5 milímetros. É o nosso diâmetro que a gente vai considerar os nossos cálculos, tá? Então, nós temos aqui o perfil U utilizado, tá? 371 de altura por 86,4 de largura. Nós temos a espessura de 10 milímetros e essa distância do centroide aqui da peça até a face da ligação, né? Então, como que eu sei que a face de ligação é aqui? Por causa dos furos, né? Tá vendo os furos? Os furos estão na alma, né? Ou seja, os furos estão aqui, tá vendo? Olha os furos aqui. Eu tenho 4 furos nessa linha de parafusos. Um furo aqui, outro furo aqui, outro furo aqui e outro furo aqui. Então, a face da ligação é essa. Então, eu tenho a distância já da face de ligação. O que é essa distância? É o nosso Ezinho C, que a gente vai utilizar no cálculo do CT, tá? Bom, a gente tem essas medidas que são importantes depois para a gente fazer a verificação de cisalhamento de bloco, tá? Então, vocês vão ver que aqui vai ocorrer cisalhamento de bloco. Pode ocorrer, né? Por isso que é uma verificação que a gente faz, a gente tem que saber se vai ou não ocorrer. Então, uma das verificações é essa, que a gente vai fazer cisalhamento de bloco. A outra verificação é essa aqui, ó, que ele pode ocorrer a ruptura da seção líquida, né? Na primeira aqui linha de parafuso, então pode romper aqui. Ou ele pode ter o escoamento da seção bruta, né? Com essa força de tração sendo aplicada, nós podemos aqui ter um pico de tensão de escoamento, né? Então a gente tem que verificar também se essa peça vai escoar ou não, tá? Bom, então vamos partir para as verificações, né? Então, todas essas informações que eu tirei aqui, ó, altura do perfil, espessura, esse comprimentozinho C aqui, tá? Tudo isso aqui, vocês vão lá na tabela do Walter Pfeiffer, no livro do Walter Pfeiffer, que eu peguei esse exercício, aliás, lá tem uma tabela, na verdade, no final do livro, no anexo, tem várias tabelas de vários tipos de perfis diferentes. Essas tabelas você também encontra em catálogos de fabricantes, tá? Dependendo do fabricante de estrutura metálica aí, ele fornece esses catálogos com os perfis e todas as medidas que são utilizados para fazer o dimensionamento das estruturas. Então, isso aqui você vai lá na tabela A.6.3, tá? Do Walter Pfeiffer, e pega essas medidas da área bruta, raio de giração mínimo, tá? Eu já peguei o raio de giração mínimo aqui, que é o raio de giração em Y, tá? Não é o raio de giração em X. Lá você vai ver um valor de XG. Esse XG nada mais é que o Ezinho C, que eu mostrei para vocês, que é o 2 centímetros, tá? Nós temos também a espessura da chapa, de 10,2 milímetros. Aqui não é o quadrado não, tá? Aqui é a espessura só. 10,2 milímetros.
Bom, tendo as informações, vamos partir para o cálculo, né? Então, escoamento da seção bruta. Vamos fazer essa verificação primeiro. Pela equação, nós temos a resistência do escoamento da seção bruta vai ser a área bruta da seção vezes o Fy sobre o γ1. Eu já sei que o γ1 vale 1.1. A área bruta da seção já tem aqui, ó, a tabela já me forneceu, 64,2. E a tensão de escoamento, como eu falei para vocês, né, o aço MR250, a tensão de escoamento vale 25 kN por... desculpa, aqui é centímetro quadrado, tá? Não é metro quadrado, não. Por centímetro quadrado. Beleza? 25 kN por centímetro quadrado. Então, nesse caso aqui, coloco 25. Tudo isso vai me resultar um valor em kN, né? De 1.459 kN. Primeira verificação está feita. Vamos partir para a segunda verificação. Ruptura da seção líquida. Então, a resistência à tração da minha peça vai ser a área efetiva vezes Fu sobre γ2. γ2 eu já sei que é 1.35. A área efetiva nós temos que encontrar, né? Só que para eu encontrar a área efetiva, ó, essa é a fórmula da área efetiva. É igual a CT vezes o AN. Eu tenho que encontrar primeiro o AN, que é a área líquida. Então, vamos lá. O que é a área líquida? Ó, a área líquida é a área bruta menos somatório de furos, mais aquela parcela do zigue-zague, né? Só que aquela parcela do zigue-zague eu não coloquei aqui porque nós não temos zigue-zague. Então, vai ficar assim. O D', né? O D' eu já calculei com vocês, deu 25,5 milímetros. Então, vai ser a área bruta, que deu 64,2. Então, você coloca aqui 64,2. Menos somatório da área dos furos. Vamos olhar no desenho de novo. Quantos furos que nós temos aqui? Ó? A gente vai olhar essa seção, tá vendo? Seção 1. Nós temos 4 furos, não temos? Então, eu tenho 4 furos. E quanto que vale essa área do furo? Ah, professor, é a área do círculo aqui? Não. Essa área que a gente considera no cálculo é a área do diâmetro vezes a espessura da chapa, né? Porque se você ver aqui, ó, é essa área, tá vendo? Quanto que vale a largura aqui, ó? A largura é justamente o Tzinho. O Tzinho que vale 10 milímetros, né? Que é a espessura. E, ó, a espessura e a largura do furo. A largura do furo é o D. É o D', é o diâmetro, né? Então, D' vezes T. Aí sim a gente acha a área de um furo, tá? Nós temos 4 furos, então vai ficar menos 4 vezes o diâmetro, ó, só cuidado que é centímetros, tá? Não milímetros, então vamos dividir por 10 aqui. 4 vezes o diâmetro vezes a espessura da chapa. Também tomar cuidado que é em centímetros, tá? Não milímetros, ó, a espessura da chapa aqui. Bom, então isso aqui é já a somatório da área dos furos. Calculando isso, eu vou achar o valor de 53,8 centímetros quadrados. Agora achei a área líquida. O próximo passo é achar o CT, né? O que é o CT? Coeficiente de redução, de acordo com a distribuição de tensões lá que nós temos. Então, olhando aqui na figura, ó o centroide, ó a face da ligação aqui. A informação que eu sei é o Ezinho C, né? 20 milímetros. E pela equação que nós temos, ó, o CT vai ser 1 menos o Ezinho C sobre o LC. Então, eu tenho 1 menos 2, né? 2 aqui, ó, que é o Ezinho C, sobre o LC. Quem que é o LC? O LC, ó, nada mais é que a distância da primeira linha de parafuso até a última, né? Então, qual que é a primeira linha de parafuso que nós temos? Essa aqui, ó. Tá vendo? Qual que é a última linha de parafuso que nós temos? Essa aqui. Nós temos só duas, né? Então, a distância é o 75. Isso aqui é o nosso LC, tá? Então, coloca aqui o LC, 75, no caso, em milímetros, né? Vai dar em centímetros, 7,5 centímetros. Então, 7,5 centímetros, você calcula o CT, que deu 0,73. Ele está entre 0,6 e 0,9. Beleza, você usa ele. Então, a área efetiva vai ficar 0,73 vezes 53,8, que vai dar 39,3 centímetros quadrados. Aí, esse 39,3, você volta lá na equação da resistência, né? Vem aqui, opa. E joga aqui. Então, 39,3 vezes o Fu, tensão de ruptura do aço, né? 40 kN por centímetro quadrado. Deixa eu até apagar aqui. Centímetro quadrado. E aqui também, né? Centímetro quadrado, tá? Opa. Bom, então coloca aqui, calcula 1.164 kN. Beleza?
Próximo passo, fazer a verificação do cisalhamento de bloco. Então, cisalhamento de bloco, o que a gente precisa encontrar? Ó, a área cisalhada, tá? E também a área tracionada, que a gente utiliza para essa equação aqui. Então, vamos lá. O que seria a área cisalhada mesmo? Ó, cisalhamento de bloco. Essa aqui vai ser a área cisalhada, tá vendo? A minha área AV, área de cisalhamento. Então, eu vou fazer um desenho aqui para ficar mais fácil de a gente entender essa área. Então, eu tenho aqui a chapa. Então, imagina que você está vendo a chapa em corte, tá? Aqui eu tenho um furo. E aqui eu tenho metade de um furo. Bom, quanto que vale essa largura total aqui, ó? Essa largura total é justamente 75 mais 75, né? Então, no caso aqui, vale 150. 150 aqui. A espessura da chapa, nós já sabemos que vale 10 milímetros, né? 10 milímetros. 0,2, né? E nós temos aqui quantos diâmetros? Concorda comigo que nós temos um diâmetro mais metade de um diâmetro? Então, isso aqui, ó, equivale a 1,5 de linha, né? Entenderam? Bom, então, vamos calcular essa área de cisalhamento. Então, voltando lá para o cálculo, ó, área de cisalhado. Eu tenho primeiro a área bruta, né? Então, a área bruta é 2 vezes, porque nós temos duas áreas de cisalhamento, ó. Eu tenho essa área aqui de baixo, eu tenho essa área aqui de cima também. Então, são duas áreas de cisalhamento. Então, 2 vezes a espessura da chapa vezes 15, é aquela distância. Então, a área bruta é a área completa, ó. A espessura, 10,2 vezes 150, né? Vezes 2, só que tudo em centímetros. Então, 15 vezes 1,02 vezes 2. Vai dar 30,6 centímetros quadrados. A área bruta. E a área líquida? É a área bruta menos quantidade de furos, né? Então, vai ficar a área bruta, ó, 2 vezes 1,02 vezes 15. Aí você tem a área bruta menos a área dos furos. Então, a área dos furos vai ser menos 1,5 vezes o diâmetro, o d', né? Lembra que eu falei 1,5 vezes o d', vezes a espessura, vezes 2, né? Porque nós temos também duas áreas líquidas. Então, calculando isso aqui, a área líquida vai ficar 22,8 centímetros quadrados. Agora, a gente vai calcular a área tracionada. Então, a área tracionada, vocês vão ter que ver aqui, ó. Isso aqui vai ser a área tracionada. Bom, a área tracionada, a gente vai ter que tirar, ó. Deixa eu desenhar aqui separado. Então, isso aqui é a área líquida. Ou melhor, a área cisalhada, né? AV. A área líquida, ou melhor, a área tracionada. A área tracionada vai ficar assim, ó. Então, olhando ali a área tracionada em corte, vocês vão ter essa visão aqui. Perceba que a área tracionada, ó, ela começa exatamente na metade de um furo e termina na metade do último furo, tá vendo? Então, eu tenho metade de um furo aqui e metade de um furo aqui. E eu tenho 2 furos no meio, né? Então, eu tenho outro furo aqui e outro furo aqui. Pinto isso aqui também, né? Então, quantos diâmetros que eu tenho? Metade de um diâmetro mais metade de outro, um diâmetro. 2 diâmetros, 3 diâmetros. Então, eu tenho 3D', né? Tudo isso aqui vai me dar 3D'. Então, ó, lá no cálculo, a área tracionada vai ser, melhor, a área líquida tracionada, né? Porque a gente não calcula a área bruta tracionada, só a área líquida, vai ser a espessura da chapa vezes 3, tá? Porque nós temos 3... 3 vezes 8,5 é o comprimento, tá? Ó, tá vendo? Ó, 3 vezes 85 milímetros é tudo isso aqui. Tudo isso aqui equivale a 3 vezes 85 milímetros. Então, é o comprimento, a espessura continua a mesma, né? Que é 10,2 milímetros, né? Então, voltando aqui,
1,02, que é a espessura, vezes 3 vezes 8,5, que é a largura total da chapa, menos a parte líquida, que são os furos, né? Então, menos 3, porque são 3 diâmetros que a gente contou, vezes o diâmetro dos furos. Então, calculando tudo isso aqui, nós temos que a área líquida tracionada vale 18,2 centímetros quadrados. Calculado todas as áreas, né, do cisalhamento de bloco, nós jogamos na equação geral aqui. Resistência de cisalhamento de bloco vai ser 1 sobre γ2 é 1,35, vezes 0,6 vezes FU, 0,6 vezes 40, vezes a área líquida de cisalhamento, que é 22,8, mais o CT, no caso, vale 1, tá? Porque a distribuição ela é uniforme nessas áreas de cisalhamento e líquida, ou melhor, a área de cisalhamento e tracionado são distribuições uniformes, então por isso que a gente considera 1, vezes 40 vezes o ANT, que é 18,2, tudo isso vai dar 944. Depois, na segunda parcela, nós temos 1 sobre 1,35 vezes 0,6 vezes 25, que é a tensão do escoamento, né? Vezes o AGV, que é a área bruta de cisalhamento, 30,6, mais o CT, que também vale 1, tá? FU, ANT. O FU vale 40 e o ANT 18,2. Tudo isso vai dar 879. Então, como falei para vocês, na aula passada, nós sempre vamos pegar o menor dessas duas parcelas como a nossa resistência. Então, a resistência ao cisalhamento de bloco é essa, 879 kN. Beleza, pessoal? Bom, então essa aí é a resolução do primeiro exercício, tá bom? Vamos fazer aqui um segundo exercício, tá? Com base no exemplo anterior, calcule a resistência da peça tracionada caso a ligação seja soldada, conforme a figura abaixo. Então, nesse caso aqui, gente, o que acontece? O exemplo é exatamente o mesmo, o perfil é exatamente o mesmo, tá? A única mudança é que nós não temos mais os parafusos aqui no meio, né? Nós temos apenas a ligação soldada, ó. Temos uma ligação soldada aqui na alma agora, tá vendo? Então, a face da ligação é justamente essa, ó. Continua sendo a mesma face, só mudou que a ligação é soldada e nós temos aqui o comprimento da solda de 100 milímetros. Vamos calcular isso então. O escoamento da seção bruta não vai mudar absolutamente nada, ó. As propriedades do perfil continuam as mesmas, tá? Escoamento da seção bruta, AGV, FY e γ1 continuam os mesmos, não vai mudar, tá? Então a resistência também não muda. Agora, a ruptura da seção líquida, o que vai acontecer aqui? Nós temos que calcular o valor dessa área efetiva, só que a área efetiva, ela vai ser o CT vezes o AN. Área líquida nós não temos, por quê? Não temos furos. Não temos furos, não temos área líquida. Então, a área líquida, na verdade, é a própria área bruta. Tá? Então, só que a única coisa que a gente vai ter que fazer é calcular o CT. O CT vai ter, porque essa distribuição de tensões de tração, ela não vai ser uniforme, né? Então, a gente vai ter que diminuir a resistência da peça. Então, ó, quanto que vale o CT? CT vai ser 1 menos Ezinho C, só que no caso é Ezinho W, né? E LW, que é referente à solda. W referente à solda. O Ezinho C continua o mesmo, que é os 2 centímetros. E o LW é o comprimento da solda, ó, que é 10 centímetros. Então, coloca aqui, você calcula o CT, que deu 0,8. Então, a área efetiva vai ser o 0,8 vezes a área bruta, que dá 51,36 centímetros quadrados. Coloca aqui na equação, ó, 51,36 vezes 40, que é a tensão de ruptura, dividido pelo coeficiente de segurança de 1,35. Calculando tudo isso, você vai ter a resistência à ruptura da seção líquida de 1.522 kN. Tá? Bom, pessoal, então só para concluir o primeiro e o segundo, ó, primeiro exercício, qual que foi a resistência da nossa peça tracionada? Nós não fizemos 3 verificações, então a resistência da peça tracionada do estado limite último, a gente vai pegar a menor dessas 3 verificações. Então, a primeira, ó, deu 1.459, a segunda 1.164, é menor, né? Só que a terceira deu 879. Então, a ruptura vai ocorrer pelo cisalhamento de bloco, e 879 kN. No segundo exercício, agora é só solda. Se é só solda, não temos furos, não temos área líquida, consequentemente não temos cisalhamento de bloco, e a ruptura vai ocorrer ou pelo escoamento da seção bruta ou ruptura da seção líquida. No escoamento da seção bruta, ó, 1.459, ruptura da seção líquida 1.522. Ou seja, a ruptura nesse caso, o colapso, né, melhor dizendo, vai ocorrer pelo escoamento da seção bruta. Então, a resistência da peça tracionada nesse caso, com a ligação soldada, é de 1.459 kN. Beleza? Bom, pessoal, então esses são os exemplos aí de dimensionamento de peça tracionada. Obrigado pela atenção e até a próxima.